Olá, muito bom dia. Você conhece alguém que nunca sofreu de dor de cabeça? É difícil, hein? Aquela dorzinha chata que não passa pode ser chamada de cefaleia ou então de enxaqueca. São mais de 200 tipos. E segundo os médicos, cerca de 63 milhões de brasileiros de todas as idades sofrem com dores de cabeça frequentemente. A dor de cabeça é uma queixa de maior frequência nos prontos-socorros do Brasil. Mas quais são as causas? Dormir mal, sapato apertado, postura errada, cheiros fortes, o esforço exagerado, dor de dente, tudo isso pode levar a uma dor de cabeça? Agora, alguém já lhe ofereceu um remédio quando você disse está com a tal dor de cabeça? Ou ainda, você chega a carregar remédio na bolsa ou tem em casa, pois todos os dias sente dor de cabeça? Dor de cabeça é normal ou é um sinal de que algo está errado? Quando procurar um médico? O que pode acontecer quando você toma remédio por 3 dias seguidos e a dor não passa? Quando a dor de cabeça não passa, esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo Liane Harup, ele é clínica geral, e Corinto Viana, ele é otorrinolaringologista e é especialista em enxaqueca. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Eu queria, assim, de início, que vocês pudessem explicar para a gente enxaqueca, dor de cabeça e cefaleia. Se os três são as mesmas coisas ou se existe diferença entre esses três nomes. Bom, dor de cabeça e cefaleia realmente são a mesma coisa. Agora, a enxaqueca normalmente é a dor de cabeça que vem com outros sintomas. Sintomas como enjoo, náusea, fotofobia, às vezes alteração com sono, se sente mal. Então, ela tem que ter outros sintomas associados para ser encarada como enxaqueca. Normalmente, a enxaqueca vai ter aquela sintoma de repetição, você sempre vai ter, às vezes, tem relação com a menstruação, no caso da mulher, às vezes tem relação com alguma alimentação, com a noite de sono mal dormido, então vai desencadear a enxaqueca. Mas, normalmente, a enxaqueca é uma cefaleia, vamos dizer, mais evoluída, com mais sintomas. Ou seja, tudo começa pela dor de cabeça para chegar a uma enxaqueca. Nem sempre. Às vezes a enxaqueca vem o que a gente chama de aura e ela vem com alteração de olfato, alteração da luz, alteração de sensibilidade, a pessoa fica mais sensível, às vezes vem com diarreia. Então, são sintomas, às vezes, que precedem a dor de cabeça. E tem algum lugar específico assim na cabeça para dizer? Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu estou com uma dor aqui em cima na testa, está tão forte, eu estou com enxaqueca. Isso não é enxaqueca. Às vezes uma dor localizada é sim enxaqueca, mas assim, enxaqueca, quem sempre tem, a enxaqueca que se repete vai ter normalmente, vai ter uma localização determinada, vai ser uma localização na metade da cabeça, só na região frontal, só na região temporal, só na região occipital ou no centro da cabeça. Normalmente você vai ter essa repetição na enxaqueca, enquanto uma cefaleia, dependendo, Corinto, hoje eu dormi mal, hoje eu me alimentei mal, hoje eu não tomei um cafezinho, hoje eu tomei um vinhozinho, comi um queijinho, estou com uma dor de cabeça pontual. Então ela é mais pontual. Agora, quando é uma enxaqueca, não. Ela normalmente vai repetindo, e você mesmo, o paciente mesmo reconhece. Não, doutor, hoje eu tive enxaqueca, mas ontem ou semana passada eu tive apenas uma cefaleia, apenas uma dor de cabeça normal. Por que é tão comum as pessoas terem dor de cabeça? Tem vários motivos. Um é enxaqueca, como o Corinto falou, mas o que mais a gente vê é tudo, a maioria alimentar. Não é? Então, por exemplo, hoje todo mundo conhece o glúten, todo mundo está vendo como ele está fazendo mal. Não é? Nem precisa nem fazer grandes pesquisas científicas, mas está fazendo mal. Então, na verdade, o alimento dá alergia. Certo? Tanto que, por exemplo, quando toma o Dorflex, ele é relaxante muscular, então ele relaxa a musculatura e também é um pouco antialérgico. Aí tomando o dipirona, que também tem no Dorflex, que é o que mais usam ele hoje em dia, né? Então vem também dores tipo na articulação temporomandibular. Por exemplo, basta um dente estar um pouquinho mais alto, uma obturação, ou então perder um dente, já pode dar um desnível nessa articulação
e tem nervinho que vai para a cabeça, tem o que vai para trás, e dá dores terríveis. Então, por exemplo, a pessoa está tensa, aí morde, ou então bruxismo, passa a noite todinha arranhando os dentes, que também vai mexer esses nervos e vai dar dor de cabeça. Então, quando a pessoa relaxa com um relaxante muscular, passa. É aquele que vai passar, porque relaxou. Né? Aquela tensão emocional, que é uma das... Na realidade é o seguinte, a dor de cabeça, ela é o sinal de que algo não vai bem, algo está errado. Né? E quando ela se repete, não passa, ou você simplesmente toma um remedinho e daqui a pouquinho alivia, mas daqui a umas 2 horas ela volta, é porque é sinal de que há algo muito grave. Exatamente. Não é só ou a dor de dente, ou o sapato apertado, ou uma noite mal dormida, ou um alimento que você comeu e não fez bem. Mas tem, por exemplo, quem tem cervicalgia, né? Essa coluna cervical do pescoço, também pode dar um reflexo, como dá para o ombro, como dá para o corpo todo, pode subir também os nervinhos e dar uma inflamação, baixo atrito, né? Uma noite mal dormida no travesseiro, ou alto demais ou baixo demais, que mexe com o pescoço. Então, isso pode dar também. Então, tudo tem causa. Então, o que eu tenho recomendado ultimamente é tirar o glúten pelo menos 15 dias, para ver se passa aquela enxaqueca antiga, que passa a vida toda sofrendo com aquela enxaqueca. Então, tira o trigo esses dias, 15 dias. Se você ficar boa, é porque realmente era o trigo. Porque o antialérgico não vai resolver. Entendeu? Então, a maioria dessas doenças é tudo alimentar. Infelizmente, a gente está sendo com um alimento que não está correto, né? O glúten está demais. Por exemplo, há 40 anos era outro trigo, não é igual de hoje. Hoje a gente costuma dizer o seguinte, nós somos o que comemos, né? Então, se temos tantas dores, tantas doenças, com certeza uma parte dessas doenças, para não dizer todas, elas vêm em função daquilo que a gente está comendo e comendo de forma errada. Exatamente. Concorda, Corinto? Concordo perfeitamente. A alimentação realmente influi tudo, principalmente na parte da dor de cabeça, na parte da enxaqueca. Você tem a intolerância à lactose, você tem a intolerância, por exemplo, a tomar um vinho, que é muito comum, tomar leite, que é muito comum também, tomar o café quando você não toma de manhã, às vezes a cafeína que falta, você já é meio que dependente a ela, porque ela vai promover uma alteração cerebral, uma alteração dos vasos do cérebro, então vai causar dor. Em compensação, tem outras pessoas que se tomar café vai ter dor. Então, assim, é muito individual. Agora, a alimentação, para quem tem dor de cabeça frequente, é realmente uma coisa a ser estudada. E muitas vezes é o próprio paciente que vai se estudar. Então, essas semanas, eu acho que eu estou com intolerância à lactose. Fui ao médico e foi e achei que é lactose. Então, vou passar experimentalmente 15 dias sem comer lactose, às vezes 15 dias sem tomar um derivado de leite, 15 dias sem tomar um café, ou tomando café, 15 dias sem experimentar um vinho, um queijo diferente, porque tudo isso realmente está relacionado e está comprovado a relação com a dor de cabeça. O chocolate, por exemplo, é uma delícia, mas ele dá muita dor de cabeça, porque o componente dele é cacau, ele estimula também como a cafeína do café. Então a gente tem que realmente, é como ele está falando, cada um tem que ver o que está lhe fazendo mal, entendeu? Porque leite realmente eu consigo, eu tenho caça-bruxa, eu vivo tirando leite de todo mundo, queijo se puder. E o glúten está terrível. Não é? Porque quanto mais o bolo, por exemplo, feito numa padaria que bate muito, aí forma mais glúten. E se você faz um bolo em casa, não sei se você se lembra, antigamente fazia o bolo, no fim botava farinha de trigo e só fazia mexer. Não fazia glúten, e o trigo também era diferente. Não é? Porque hoje temos trigos diferentes. Né? Uhum. E quanto mais o interesse financeiro dessas indústrias, mais coisa tem. Você tem. Olha, a gente pode dizer o seguinte, que dor de cabeça é normal ou é comum? Eu diria que é comum, mas normal. Dor de cabeça, enxaqueca é uma das doenças mais invalidantes que mais levam os pacientes à emergência. Então, dor de cabeça deve ser explorada, deve ser investigada. A TM é uma causa comum, às vezes sinusite, às vezes desvio de septo, às vezes o próprio aperreio, o estresse,
aquela situação que você não está bem no local, que você chega no local, mas já sabe que aquela pessoa não lhe trata bem, então você já cria aquela empatia, você já está angustiado, então isso causa dor. Então, às vezes, o óculos vencido, que também é muito comum. Claro, quando a gente pensa em enxaqueca, às vezes a gente descarta doenças maiores, doenças menores, mas muitas vezes está nas doenças nas alterações mais corriqueiras que a gente encontra. E que as pessoas não precisam tomar medicação. Porque o brasileiro, de uma forma geral, tem muita gente é viciado em tomar remédio. Adora um comprimidinho. Isso é uma tendência do povo latino, adora tomar um comprimido. Então, um comprimido que está no estande da farmácia, que não precisa do farmacêutico, que você não precisa nem pedir informação, ainda é melhor. E às vezes você vai ao farmacêutico, pergunta, e você não faz uma consulta médica, você não explora para ver qual é o seu tipo de dor de cabeça, o que a gente vai fazer, se tem outra alternativa, então você já abusa da medicação. Você vai usando medicação, e sempre, não, já vou ter, já toma um remédio. Às vezes nem tem, não. Mas eu acho que eu vou ter pelo dia hoje. Então você às vezes já toma. Você acaba induzindo até a própria dor de cabeça pelo uso da medicação. De tanta medicação. Você acaba induzindo a medicação, induzindo a dor de cabeça. E aí você às vezes fica até sem saber se você toma o remédio por conta da dor de cabeça ou você tem dor de cabeça para tomar o remédio. As coisas se misturam, viram vício. Porque muita medicação altera o estômago, a pessoa fica com azia. Isso tudo é intoxicação do remédio, né? Ou então alimentação errada. Então vai ter sintomas e mexe com tudo. Mexe inclusive com a tensão emocional, porque a pessoa se sente mal, vai ficar logo com medo de morrer, né? Ou então quer tomar um remédio. E outra coisa que também que é muito agravante é a pressão alta, né? Então tem pessoas que não sabem nem quanto é a pressão, quanto é que está. Então isso é um perigo, né? Então tem que ter porque você tem uma a dor de procura. cabeça que é provocada pela pressão alta. Exatamente. E se você não sabe que você é hipertenso, e aí você sai, não estou com uma dor de cabeça, que pode ser aquela dor de cabeça que a pessoa tem todos os dias, né? Tomei um remédio ontem, a dor passou, mas depois voltou, e é uma dor chata, e não vai embora, e me dói aqui no pescoço, eu não sei o que fazer, vou tomar um outro remédio hoje, e assim vai sucessivamente. Pode ser um problema de pressão alta e pode ficar muito sério. Exatamente. Tem gente que tem um pico hipertensivo e tem uma hemorragia, entendeu? Então, nunca soube que teve pressão alta. É incrível, porque o mínimo, né? Pelo menos saber, principalmente a idade, né, também, e o obeso também, que tem interferência muito grande. Então, tem que ter cuidado. Porque Essa dor de cabeça que ela se repete todos os dias, ela é perigosa? Não é perigosa, mas deve ser explorada, você deve investigar. Então, por exemplo, você falou da hipertensão. Todo mundo pensa, a hipertensão vai dar dor de cabeça. Nem sempre a hipertensão vai dar dor de cabeça. Verdade. Às vezes ela vem de forma silenciosa. Mas você tem que investigar por outros sintomas ou até pelo seu normal investigar, porque você está envelhecendo, você tem que tirar a pressão para ver se não tem dor de cabeça. Mas às vezes você tem a dor de cabeça da hipertensão, que é aquela dor de cabeça que se repete todo no mesmo horário, eu acordo e vai dar dor de cabeça, aquele mal-estar, às vezes não é só dor de cabeça, é um mal-estar. Então você tem que investigar. A hipertensão no nosso meio aqui é muito comum. A gente tem muita hipertensão não tratada e vamos dizer, até esquecida pelo paciente. Então deve ser tratada. E outros, quando você pega uma cefaleia que se repete, você deve procurar você tem alteração de coluna, porque você leva a compressão do nervinho aqui, um nervo chamado occipital. Você tem a própria alteração de ATM, você tem um óculos, você tem um desvio de septo. Às vezes você tem uma causa neurológica mesmo. Então, uma dor de cabeça que se repete merece, sim, uma investigação. Olha, se você tem mais de 50 anos, a sua dor de cabeça passou a ser mais frequente, intensa, e se ocorreu depois de um trauma, para que o que está fazendo, procure imediatamente o médico. O Corinthians acabou de falar agora, tem que investigar. O ponto de vista volta no próximo bloco.
Quando a dor de cabeça não passa, esse é o tema do programa de hoje. Participo da entrevista Liane Harup, clínica geral, e Corinto Viana. Ele é otorrinolaringologista e especialista em enxaqueca. Quando a pessoa está tomando, eu tenho uma dorzinha de cabeça, mas eu tomo lá meu analgésico, um outro comprimido, e ela passa, eu fico 2 dias, 3 dias assim, daqui a pouquinho ela volta de novo, aí eu tomo às vezes 2 comprimidos, alguma coisa assim. E assim a pessoa vai levando e acha que é normal. Com o passar do tempo, esses comprimidos, essa medicação que a pessoa está tomando, o que ela pode causar? Essa doença, ela vai, tipo assim, essa dor de cabeça, ou se for uma enxaqueca, ela vai o quê? Criar raízes, vai ficar mais difícil, sem contar que ele pode saber qual é a origem, né? Você muitas vezes vai mascarar algum problema por estar tratando tão eficazmente a dor de cabeça. Às vezes você não deixa nem aparecer outros sintomas, você já trata tudinho. Quando você está não, eu tenho uma enxaqueca já, realmente, é indicado o tratamento logo no início da dor. Mas às vezes você vai mascarar um paciente que tem só sintoma de dor de cabeça. Então você tem que investigar esse paciente. O uso crônico da medicação, você pode induzir até a própria dor de cabeça pelo uso da medicação. E você vai poder, algumas vezes, com o uso da medicação, você vai trazer uma alteração, uma sensibilidade, uma alteração, uma habituação do organismo à medicação. Quer dizer, ela vai funcionar um pouco menos. Então, você hoje tomava um comprimido, daqui a um mês vai ter que tomar 2, daqui a 3 meses vai ter que tomar um desse, e você vai induzindo. Além de que o uso crônico de medicação, às vezes vem, principalmente no paciente idoso, que a gente vê isso. Você vê alteração de uma gastrite, porque ele causa alteração na mucosa gástrica. Às vezes você vê uma alteração, uma colite, que é uma inflamação do intestino. Às vezes você tem uma alteração renal pelo uso crônico da medicação. Então, são medicações, assim, os analgésicos, apesar de serem usados de forma corriqueira, fácil de comprar, mas são medicamentos que podem trazer, sim, alterações. É quase que um veneno que está à disposição nas prateleiras, que a gente chega, pega e não precisa de receita médica, né? Exatamente. Você chega, pega e usa com certa frequência, sem Usa e abusa. nenhuma indicação, às vezes. Na verdade, são dor de cabeça de estimação, porque as pessoas passam a vida toda sofrendo e não buscam ninguém, para um médico, para um especialista para ver. É uma coisa assim muito triste, porque tem gente que eu conheço que fica prostrado, né? Uma outra coisa que pode dar muito também é insônia. Você veja as pessoas que estão mais envelhecendo, perde o hormônio do sono, entendeu? Perde. Então não é para ficar desesperado. Se consegue dormir 5 horas, tá uma maravilha. Porque não vai dormir como um jovem com 8 horas, não vai. Então, pode ter dor de cabeça porque fica nervoso, porque não conseguiu dormir 8 horas. Não vai poder dormir mais 8 horas. É uma coisa assim, um ou outro, entendeu? E a falta de sono, às vezes, vendo uma televisão, não vai dormir, porque a luz também atrapalha. Essas pessoas que hoje são viciadas, né? Então. Nas redes sociais, e que às vezes, no lugar de dormir, descansar, tá lá, vendo, ou na internet, checando notícias, enfim. Verdade. Essas pessoas, com o passar do tempo, elas correm o risco de ter dor de cabeça. Esses são os grandes problemáticos do sono hoje. A gente trabalha com sono, que vê sono, então assim, hoje está se criando uma nova geração que perde o sono, que tem a chamada privação crônica do sono, por causa da luz azul da tela, do tablet, do celular, do computador, que fica até altas horas. Então, às vezes, bota de lado, o celular recebe uma mensagem, alerta, então ela já olha o celular de lado. Então, você tem um sono totalmente partido. E, além de que você tem um sono, por exemplo, se você fosse dormir às 10h30 da noite, usando o celular, a televisão, o tablet, a facilidade das redes sociais, você já vai dormir 11h30, meia-noite, para no outro dia acordar ao mesmo horário. Você vai acordar às 6 horas da manhã. Então tem uma corrente agora até que está tentando, uma corrente de especialistas, tentando fazer com que essas escolas comecem um pouco mais tarde. Mas só que os adolescentes vão continuar dormindo mais tarde. Porque quem dorme meia-noite, daqui a pouquinho é 1 hora, 2 horas, aí a pessoa fala assim, não, estou com sono, estou bem. Aí você vai esticando, vai entrando pela madrugada. Só que esse sono que você está se privando, isso vai desembocar lá na frente numa dor de cabeça. Uma dor de cabeça, às vezes, outro alguma sintoma, coisa pior. Irritabilidade, deficiência do aprendizado, aquela pessoa que é mal-humorado.
Então, vai repercutir pela chamada privação crônica do sono. E uma noite mal dormida hoje, e mesmo você dormindo amanhã, você não vai conseguir. Porque raras são as pessoas que trabalham hoje, mas vou chegar em casa, quando eu chegar em casa do trabalho que eu trabalhei à noite, eu vou fechar tudinho, vou dormir 6 horas e depois vou sair. Não, o que é que faz? Você fecha, dorme até 3, 4 horas, daqui a pouco já tem alguma coisa para fazer. É aquela síndrome do Jaque. Já que você está aí, vai fazer isso. Então vai ao banco, vai ao supermercado, vai fazer atividade com as crianças, porque você já dormiu tarde. Então a criança chega da escola, você fica com a escola, então você acaba suprimindo o sono. Então assim, meu sono agora não é mais 6, 8 horas. São 4 horas pela manhã e eu paro de dormir. E outra coisa, eu vou dizer para as mulheres, envelhece. Quem não dorme, envelhece. Muito mais. E também para toda a população, homens e mulheres, o hormônio do crescimento, ele é suprimido também com a luz. Porque aí você não consegue dormir e a pessoa vai ficando doente. Não pode brincar. Até aquela luzinha que fica acesinha na televisão quando está desligada, aquilo ali atrapalha o sono. Entendeu? Aí depende da pessoa também, né? Porque, mas é constante isso, em todo canto. Todo mundo tem uma luzinha na vida. Todo mundo tem. Agora, me diga uma coisa assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, ela toma um remédio, mas ela precisa fechar, ir para um ambiente, fechar, deixar assim, blackout, né, total no escuro e deitar. E depois de 15, 20 minutos, ela acorda, já acorda nova. O que acontece exatamente? Isso não é uma enxaqueca, é uma dor de cabeça, né? Às vezes pode ser até um enxaqueca, os sintomas, vamos dizer, vasovagais, que você tem um ambiente escuro, que você vai relaxar. Mas basicamente é que você vai relaxar. Você vai conseguir relaxar no escuro, naquele ambiente calmo, num ambiente refrigerado, se possível, quem tem condições, numa cama gostosa, se possível, um colchão gostoso, que não atrapalhe o pescoço. Você vai relaxar. Você vai conseguir. Vamos dizer, se você não dormir, vai conseguir dormir um pouco. Às vezes são necessários 15, 20, 30 minutinhos para você trazer aquele bem-estar ao seu organismo. A poder, vamos dizer, poder fazer o remédio fazer efeito. E outra coisa que é muito importante, 70% do nosso organismo é feito de água. Então as pessoas não tomam água. Então faz falta no cérebro também, porque tem que ter essa água. Tanto que, como o Corinto estava dizendo, que a pessoa que bebe fica desidratado. Toda bebida desidrata a pessoa. Aí eu vou tomar uma cervejinha para me hidratar. Não, você está se desidratando. Para cada um copo de cerveja, teria que ser uns 10 de água para você hidratar. Então ninguém toma água, entendeu? E tem esse lance, por exemplo, a pessoa quando bebe, ou a cerveja, ou beber o vinho... Ou refrigerante mesmo. Você tem a ressaca. E na ressaca tem muita gente, tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, aí às vezes fala assim, não, para passar essa dor de cabeça, eu tenho que tomar um refrigerante bem gelado, então eu vou tomar uma outra bebida bem gelada. Qual é o mecanismo para que a pessoa possa se recuperar dessa dor de cabeça? Não tem mágica, isso é muito individual. Às vezes você comer um pedacinho de doce faz bem a você, e às vezes eu tomar um refrigerante faz bem para mim. Mas assim, o mecanismo da ressaca realmente é a desidratação. É até interessante, não, vamos beber água. Mas se você beber um copo de cerveja, tomar vários copos d'água, você vai passar a noite no banheiro. Até quando dormir, vai gerar uma dor de cabeça porque não dormiu bem, porque foi ao banheiro, você vai gerar às vezes um distúrbio do sono porque acorda no banheiro para ir várias vezes e acaba depois dando dor de cabeça. Então assim, o álcool, às vezes, traz tranquilidade, fica feliz, mas, às vezes, ele traz complicação para a sua vida. Principalmente se ele for numa dosagem maior, que trouxer alterações, vamos dizer, do seu organismo. E eu vou botar o glúten, a cerveja é cheia de glúten, a maioria, né? Então, tem cerveja mais novas, que não tem mais, e mais caras, mas a tradicional principalmente as cervejas nacionais a cevada também tem muito glúten, e a aveia pode ter até glúten, porque fica no mesmo galpão dos outros que tem glúten. Então, o glúten, eu acho que pode ser uma medida, assim, de teste. Cada um fazer um teste com isso. Passar 15 dias sem tocar em glúten. Se essa enxaqueca passar,
Se a dor de cabeça passar, a gente já sabe o que é isso, porque não deixa de ser uma alergia. A dor de cabeça é uma alergia naquele órgão, né, que é o cérebro o muscular, mas que está interferindo. É, se dissesse bem uma coisa, dor de cabeça não a gente pode chamar de doença. Ela é uma alergia, um distúrbio. É um distúrbio. Quando você pega a enxaqueca, ela já é uma doença. Ela tem... Todos os têm Assim, por conta de todos os sintomas. Exatamente. Né? A cefaleia, a dor de cabeça, é realmente um sintoma. Tem algo provocando a dor de cabeça. Pode ser uma doença de cabeça? Pode, mas normalmente é a enxaqueca, quando você já pega uma doença. Então você pega muitas vezes a cefaleia secundária a um problema da TEM, secundária a um desvio do septo, secundária a um estresse, um aperreio, a vida moderna, a um engarrafamento que pegou, passei 2 horas no engarrafamento, saí sem beber água, sem ir ao banheiro, chega a sair, vamos dizer, preocupado comigo mesmo, com minha saúde. Uma pessoa que vive essa, chegou no emprego depois de 2 horas, 1h30 no engarrafamento, ou voltando para casa, que chega com dor de cabeça. Vou tomar ali um Dorflex, um comprimido aí, né, para poder passar. O que essa pessoa deveria fazer para não tomar uma medicação, evitar o remédio? É difícil. Depois que a dor de cabeça está instalada, normalmente ela vai precisar do remédio. Normalmente vai pensar. Mas assim, o que se advoga a isso quando é uma situação de estresse, realmente são técnicas de relaxamento. Ela vai ter que conduzir com musiquinhas, sem relaxar, às vezes tomar um pouquinho d'água. E às vezes quando chega num ambiente trabalhador, trabalha com vendas, que dirige demais, então às vezes ficar quietinho no ambiente, sem ter mais problema, porque às vezes você vai, chega, não, tem aquele colega que já vai cobrar, já vai, vamos dizer, trazer mais problema, não. Às vezes você se afastar um pouquinho, para relaxar um pouquinho, até para fazer o seu remédio fazer efeito. Funciona como aquele quarto escuro. E outra coisa bem rapidinho é que pode cair também o açúcar. Não é? As pessoas, por exemplo, que tomam remédio para diabetes e passa muito tempo, faz uma dieta, ou então se atrasa, tipo assim, 2, 3 horas, você vai ter uma queda da glicemia e pode dar uma dor de cabeça. Porque uma dor de cabeça de baixa de glicemia, do açúcar, é uma dor de cabeça muito forte. Muito forte. E não tem comprimidinho que passe, né? Aí difícil. Sim tem que ir. Bom, a pessoa que está em casa tá vendo lá, tô com uma dor de cabeça, não sei. O primeiro passo é procurar um clínico geral para depois ir para o especialista, e depois né? o clínico vai poder encaminhar o otorrino, ao oftalmologista, ou às vezes ao neurologista, ao cirurgião crânio-maxilo para a gente olhar a TM. O clínico vai ser, vamos dizer, que vai distribuir. O dono da porteira, vai ser o porteiro do vai paciente. Indicar, porque pode ser tudo, até o sapato apertado. E uma outra última pergunta que é importante, qual o conselho para aquela pessoa que não quer saber, mas adora tomar um remédio todos os dias, porque acha que só assim vai se livrar da dor de cabeça? Não vai se livrar do remédio, né? Que vai fazer mal. Porque o relaxante muscular não é para ser tomado desse jeito. Tipo que eu estava falando de alguma medicação, falando novamente nele. Mas é relaxante muscular, gente. Não pode ser tomado assim, do jeito que está tomado. Então vamos evitar. Na realidade, as pessoas têm que aprender a se conhecer, né? E, no caso, persistiu, é procurar um médico, um clínico geral. Gente, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Querida. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. Para você rever o programa de hoje, olha, é só você acessar o site, né? Você vê, o site é o seguinte, www.tvtribunape.com.br, ou deixa o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Você pode também, nas nossas redes sociais, mandar as sugestões de temas para que a gente possa discutir aqui. Bom, um ótimo dia para vocês, aproveite o final de semana e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá! Por exemplo, assim, eu sei que da minha dor de cabeça é fome.
Não, fome assim não. Não posso dizer que eu não estou com fome. Passou da hora. Passei da hora.